traz verdadeiramente a unidade. Quando a gente estamos unidos, a gente estamos ligados. Estamos só com aquele propósito de servirmos a Deus. Porque a gente vê quando há desunião, há contenda, há dissensões, há inveja, há perseguições, há conflitos. Mas quando a igreja está unida, eu falo de congregação X, a gente falamos dentro de nossas comunidades que servimos a Deus. Porque não sou eu, mas é a palavra de Deus. Quando ela se expressa, ela diz: ó, quão bom, suave, que os irmãos vivam em união. Não sou eu, mas a própria palavra, ela nos ordena. Porque quando uma igreja desunida, quando uma comunidade que esteja desunida, uma família desunida, há uma brecha, há uma situação que enfraquece a família, enfraquece a igreja, porque não há brecha. Mas quando a igreja, ela tem seus conflitos, suas razões, suas decisões, a gente possamos ver que isso traz dificuldade para que o Espírito Santo de Deus possa atuar entre nós. Deus, ele não opera, ele não age no meio da contenda. Deus, ele não cura no meio da contenda. Deus, ele não salva no meio da desunião. É bom quando alguém expressa, diz: ó, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Mas a união é para todos, não é só para X, não é para B, não é para C. Mas esta união, esta unidade, tem que estar para todos nós. Seja do ministério, seja o congregado, seja um membro. Mas a união tem que ser para todos. Possamos servirmos a Deus com esta humildade. Porque quando estamos unidos, verdadeiramente a gente possamos ver a presença de Deus sendo manifestada entre nós. Mas quando há desunião, quando não há esta humildade, essa flexibilidade de estarmos unidos, isso tem trazido brecha para o inimigo da nossa alma, invadir os corações, trazer dissensões, trazer divisões, trazer mentiras, enganos, falsidade, coisas que desagradam a Deus. Quantos que estão nesta maneira estão sendo verdadeiramente usados para trazer estas classificações? Mas quando o crente verdadeiramente que possa dizer: ó, quão bom, suave é que os irmãos verdadeiramente possamos estar na humildade, possamos estarmos ligados como se fosse barro, uma argila. A gente vê que o barro, ele tem aquela ligação, ele não é o barro frágil quando há verdadeiramente aquela união, aquela ligação. Mas quando você mistura barro com areia, a gente vê que não há aquela união como o barro em si só. Porque quando tem a união, esta unidade, a gente possamos ver que não há espaço para outro, não há espaço para outras situações, mas possamos ver que quando estamos verdadeiramente nesta unidade, aleluia, a gente estamos unidos, a gente não tem tempo para olhar B, a gente não tem tempo para olhar C. Se C
ele presta, se B, ele é assado, se B é assim. Mas quando o crente está na humildade, verdadeiramente estarmos ligados um ao outro, como a gente somos de Cristo. Mas possamos ver estas consequências quando Paulo refere na carta de Coríntios, quando a brecha começou a invadir os corações dos apóstolos, a gente possamos observarmos por causa da soberba, por causa da fluidez dos seus intelectos, a gente vê que isto aconteceu. Vamos estar lendo com os irmãos, porque a gente possamos lermos e trazer aqui através da Sagrada Escritura. 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos estarmos trazendo aqui, porque queremos trazer dentro da palavra de Deus, para que os irmãos possam entender e compreender o que se ouve na igreja de Coríntios. Capítulo 1 e versículo 10, que diz assim: rogo os irmãos, porém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digam tudo que as minhas coisas, que não há entre vós dissensões, até sejam unidos e um mesmo pensamentos, no mesmo parecer, porque a respeito entre vós, irmãos, a meu e me foi comunicado pelas vossas famílias, de claro, do que há quem dizer, com que isto, de que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Ceifa, ou eu de Cristo. Veja que situações, que divisão a própria família comunica a Paulo. Esta confusão, Paulo pede a unidade, Paulo pede verdadeiramente a união, mas estava tendo decisões, estava havendo separação, como tivesse um grupo B, o grupo C, o grupo A. Mas na casa de Cristo não pode ter estas clarificações. Mas na casa do Senhor, o que se pode ter são aqueles que vão adorar a Deus, aqueles que verdadeiramente vão dar a sua vida, a gratidão ao Senhor, porque a Ele a honra, a glória. Na casa do Senhor não pode ter estas decisões, mas a única coisa que se pode ter é a comunhão. Será que estamos viciando esta época de contenda, esta época de dissensões, essa época de divisões? Mas que o sangue de Jesus tenha poder para libertar estas mentes que pensam desse jeito, querem dar lugar a outra coisa, mas que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas alguém possa dizer: mas isso é cumprimento da palavra de Deus. Ou nós somos instrumento de Deus, ou somos instrumento do diabo. A gente não vai colocar o nosso dedo numa tomada onde tem energia. Ou você vai? Você não vai pegar uma corda e se enforcar, ou você vai. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias que nós vivenciamos, haverá tempos trabalhosos, mas que a gente tenhamos esta consciência, que lemos a palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, porque nós procedimento com esta forma, porque vamos trazermos a dissensões dentro da casa do Senhor, dentro das nossas casas.
Jesus disse que orai-vos e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas que viemos vigiar, que viemos estarmos de atalaia, para não sermos verdadeiramente alguém que vai ser o instrumento ao contrário da vontade de Deus, mas que possamos sermos o instrumento de Deus para levar remédio, para levar palavra para as pessoas que estão precisando, pessoas que estão querendo se desviar, pessoas que querem parar na caminhada, pessoas que querem largar a obra de Deus. Quantas pessoas que querem largar a obra de Deus porque não estão suportando estas coisas, essas picuinhas que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas que estão semeando ao contrário, para derrubar o seu próprio irmão, tirar seu irmão de onde Deus tem colocado. Cuidado, quando a mão de Deus começar a pesar na sua vida, quando chegar a cobrança de Deus, não peça a oração, mas tenha sua consciência de que você plantou, você vai colher, do que você fez, você vai receber tudo em dobro daquilo que você semeou. Mas Paulo, ele teve esta dificuldade na igreja de Coríntios. As próprias famílias chegaram até Paulo para questionar a Paulo essas situações, estas contendas, essas divisões, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais importante do que o outro. Mas aonde tem isso? O próprio Senhor, quando estava com os discípulos, ele pega uma criança e coloca no meio dos seus discípulos e pergunta: quem é maior aqui? Enquanto os discípulos começaram novamente a dizer: eu sou o sucessor de Cristo, eu vou ser o maior, eu vou ser o melhor. Mas Cristo, quando conhece o coração de cada um de nós, Ele chama e começa a colocar aquela criança e interroga e diz: aquele que não for como uma criança não poderá herdar o reino do céu. Porque criança não tem malícia, criança não tem maldade. Se acontece algumas briguinhas, mas logo depois elas estarão juntas, elas estarão verdadeiramente unidas. Mas quando a gente possamos observarmos, quando a pessoa adulta que conhece a verdade, que sabe todos os históricos, a gente vê que quando alguém pisa no calo de João, quando alguém faz alguma coisa que não gosta, e quando se há verdadeiramente um certo poder aquisitivo, uma posição, pisa, machuca, até as últimas, mas isso não é do agrado do Senhor. Que possamos ser como Jesus, que possamos ser como Cristo, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, a ação de Cristo, mas não uma vida capciosa, maliciosa, esperando arquitetar, armar, muitas vezes as arapucas para ver seu irmão cair, para ver seu irmão sendo humilhado, sendo pisado. Mas cuidado, porque Deus, Ele sonda o coração, Ele não olha pela aparência, mas Deus olha o coração. E foi por isso que Paulo descreve a carta a Efésios,
no capítulo 6 e versículo 10 em diante, que diz: os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra, olha, não é contra seu próximo, não é contra B, não é contra C, mas é contra as astúcias ciladas do diabo. Mas quantas pessoas estão agindo ao contrário a este versículo? São contra um, contra outro, contra alguém, contra C, contra B. Mas a nossa luta não é carnal. Mas o próprio Paulo descreve aqui, verdadeiramente, que possai-vos estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. São estas picuinhas que ele está agindo nos corações de muitos. E muitos não estão percebendo isso. Porque o que agrada a Deus é a humildade e a união e a simplicidade. O que agrada a Deus não é eu termos a expressão de verbalizar, a expressão de pregarmos, um diploma na parede, um conhecimento teológico, cantar bonito, falar bonito. Isso não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é uma vida de humildade, é uma vida de união, é uma vida reconhecimento de que você é pó, de que nós somos pó. Mas é por isso que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Não é contra meu irmão que canta comigo, que prega comigo, que está caminhando para fazer a vontade de papai, que está caminhando para fazer a vontade de Deus. Não é as nossas vontades, porque se fosse as nossas vontades, a gente estaríamos numa televisão, vendo algum filme, vendo alguma coisa, mas estamos fazendo a vontade de Deus. O Senhor nos disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que a nossa luta não é contra esses que estão fazendo a vontade de Deus, mas é contra aqueles que estão fazendo contra a vontade do Senhor. Mas muitos estão indo em contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Quantos que estão se levantando contra aqueles que estão cantando, contra aqueles que estão pregando, contra aqueles que estão orando, aqueles que querem verdadeiramente chegar no céu. Mas Paulo, ele traz esta receita, porque revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o teu irmão, contra a tua irmã. Não, contra as astúcias ciladas do diabo. Mas as pessoas estão indo mais contra aqueles que fazem a vontade de Deus, querem derrubar, querem machucar, querem deter. E muitas vezes fala: aquele irmão não suporta, aquele irmão não dá para a obra, aquela irmã não dá para a obra. Mas estão agindo ao contrário à vontade de Deus. Estão pisando, machucando, estão verdadeiramente perseguindo. Mas a nossa luta não é contra estes, mas a nossa luta, irmão, irmã, é contra as astúcias ciladas do diabo. Quantos que estão caindo nas astúcias ciladas do diabo? Quantos que estão sendo verdadeiramente contaminados por essas flechas malignas e inflamáveis? Esqueceram de revestir da armadura de Deus. Estão sem armadura, sem um capacete,
sem a couraça, sem verdadeiramente o calçado, estão desprotegidos, estão agindo de uma maneira sutil, trazendo estas situações calorentas de uma forma que traga complicação. Mas eu quero dizer, a tua luta, a nossa luta não é contra nosso irmão, mas a luta do cristão é contra as astúcias ciladas do diabo. Porque o próprio Paulo ainda traz uma mais referência, dizendo, porque não temos que lutar, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as principados, olha, veja aí, contra as potestades, veja aí, e as principados das trevas deste século, e contra as hostes espiritual da maldade. A nossa luta não é contra aqueles que podemos ajudá-los. A nossa luta não é contra aqueles que precisam de uma oração. A nossa luta não é contra aqueles que nós vamos um dia subir o céu junto, unido. Porque é isso que o diabo está trazendo no meio das nossas congregações, de nossos ministérios. É trazendo contenda, é trazendo direções, colocando ódio, colocando inveja, colocando essas picuinhas. Mas alguém diz, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Sim, a gente sabe que é o cumprimento da palavra de Deus, porque o cumprimento da palavra de Deus, a gente vai agir da mesma procedência. Ou nós somos instrumento de Deus, ou somos instrumento do diabo. Ou damos lugar a Deus para subir ao céu, ou damos lugar ao diabo para ficar aqui na terra mesmo. Mas o Senhor nos chamou, foi para a unidade, para a união, para vivermos juntos, louvando em um só coral, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus nos chamou a gente para ser melhor, nem para ser pior. Deus chamou a gente para engrandecer ao santo nome de Papai. Quem é que nos deu a força? Quem é que nos dá saúde? Quem é que nos dá verdadeiramente capacidade para termos estas condições de falar de seu santo nome? Mas o Senhor nos tem alcançado, irmão. O Senhor tem nos alcançado, irmã, para que possamos estarmos unidos, que possamos sermos o instrumento de Deus aqui na terra. Deus te escolheu para ser um instrumento de atalaia, para levarmos a palavra, socorrer pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão no ponto de, muitas vezes, da prostituição, pessoas que estão aí jogadas nas lamas através do álcool. Quantas famílias passando por decisões de se separar. Mas estamos feitos discípulos quando nós vemos a própria família começa a reclamar dos seus próprios discípulos. Está escrito no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e diante. Mas vamos ler o capítulo 11, que diz assim: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelas vossas famílias, de que há de contender entre vós. Veja aí, veja que as próprias famílias esperavam de nós, de vós, a unidade, a comunhão, dentro das nossas comunidades. Eu não sei qual é a sua dominações, eu não sei, mas que possamos sermos diferentes,
porque é isso que o inimigo da nossa alma quer, que sejamos o seu instrumento para levar o ódio, para levarmos a decisões, para levar divisões dentro das nossas comunidades evangélicas. A gente não somos de partido B, nós não somos de partido C, nós somos de Cristo. Estamos nos preparando, nos purificando para chegar lá com os nossos irmãos, chegarmos lá e dizer: Senhor, estamos todos nós aqui, aleluia, estamos todos nós aqui, Senhor, para te louvar. É como a gente vê aquelas características do profeta Isaías, que estava lá dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que possamos, irmãos, que possamos, irmãs, recebermos esse conselho, porque a gente lermos, a gente fala: oh, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Será que a gente estamos unidos? Será que a gente estamos verdadeiramente naquela unidade? Para que a gente possamos alcançar de Deus as promessas, as bênçãos de Deus, porque só poderemos alcançar essas bênçãos se tivermos na unidade, se tivermos nos mesmos pensamentos, no mesmo propósito, como a gente vê em Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 2, quando a igreja do Senhor, que recebe de recomendação dos nossos amados irmãos, que diz assim, capítulo 2, e versículo 42, que diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, veja só, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas em toda alma havia temor, e muitos se maravilhavam em sinais e se faziam pelos apóstolos. Não era uma desunião. Paulo, ou possamos dizer Pedro, outros apóstolos que receberam este revestimento de poder, mas possamos observarmos que todos havia a unidade, o mesmo propósito, era a mesma doutrina, era na comunhão, era no partir do pão, era nas orações. Se alguém daqueles irmãos sofresse alguma coisa, estava todos orando no mesmo sentido. Mas ninguém orava pelo seu próprio propósito. Ah, Senhor, me dê vitória, faça isso na minha vida, aquilo. Não. Mas aquelas orações que eles faziam: Senhor, abençoa a tua obra, abençoa os teus filhos, abençoa a irmã Maria, abençoa João, abençoa Ciclano. Mas que a gente vê hoje as orações, cada um ore por si, cada um ore para o seu próprio propósito. Ah, eu quero um carro, eu quero chegar a presbitério, eu quero chegar a evangelista, eu quero chegar. É só essas orações, esses pensamentos. Mas como podemos ter este pensamento, esse desejo? Vamos ler isso no capítulo, quando Paulo descrevendo lá em Timóteo, se eu não me engano, estamos trazendo aqui para os irmãos estarmos a meditarmos o que Paulo ele traz aqui para nossas vidas. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 1, que diz: este é uma palavra fiel e alguns desejos episcopado
excelente obra deseja. É uma palavra bonita, mas tem uma recomendação. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro, aleluia, apto para ensinar. Não é só a palavra, mas é a nossa vida, é o nosso caráter também. É muito bom quando alguém deseja: eu quero ser auxiliar, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, e assim se vai. Mas temos que estar dentro desta palavra, temos que seguirmos esta palavra, porque esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira, ela não é brincadeira, mas que possamos sermos irrepreensíveis, aptos para ensinar, para redarguir, para trazermos uma palavra conforme a necessidade daquela pessoa. Não é apenas palavra de emoções, Deus vai te dar, Deus vai fazer, não. Mas a palavra, qual for a necessidade daquela pessoa, se é muitas vezes alguém que precisa de um conselho, seja a palavra de sabedoria. Se é aquela pessoa que precisa ser disciplinada, tenhamos que agir com as nossas psicologias e entrarmos e conhecermos verdadeiramente a fraqueza do irmão e da irmã. Mas que possamos termos esta habilidade na palavra de Deus. Não é só desejar, chegar, mas tem que estar dentro do parâmetro da vontade de Deus. Que possamos estarmos unidos, que possamos estarmos nos mesmos pensamentos, no mesmo propósito, porque não só depende da nossa vontade, mas da vontade de Deus chegar conforme o que Ele quer para a sua vida e para a minha vida. Mas que possamos meditar: quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Mas não é em desunião, mas em união, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as principados, as potestades e as sortes espiritual da maldade. Mas que possamos revestir, que possamos estarmos preparados pelas essas setas, estas picuinhas que estão acontecendo. Vamos orar para Deus entrar, para Deus fazer uma obra, algo novo, quebrar o arco do forte. Que possamos termos esta humildade, que possamos ter simplicidade, que possamos estar dentro do parâmetro da vontade de Deus. Não é só algagarmos o que nós queremos, não é ser o que nós queremos, mas que possamos termos o que Deus quer em nossas vidas. Mas que Deus abençoe a cada um. Lembre, vamos vigiar, vamos estar vigilantes, vamos estarmos de atalaia, porque as picuinhas, as raposas e raposinhas estão invadindo os corações de muitas pessoas, enfraquecendo, acabando com o propósito de Deus na vida de muitos cristãos, de muitos obreiros, de muitos irmãos, de muitas famílias que estão agora muitas vezes entrando em decadências, famílias que estão se separando, filhos que estão entrando em uma decadência espiritual, se envolvendo com droga, se envolvendo com prostituição, se envolvendo com alcoolismo, mas as pessoas não conseguem estar pronto para vigiar o que está acontecendo. Mas vamos orar, vamos apresentar a Deus neste momento. Ore por nós, para que o Senhor nos ajude também nesta batalha, porque não é fácil. Fazer a vontade de papai não é fácil.
há lutas, há lutas, há lutas. São situações que a gente não luta carnalmente, mas a luta do cristão é espiritualmente, para que a gente se entristeça, para que a gente calamos a boca, para que a gente saia da vontade de Deus. E o diabo tem suas ferramentas para muitas vezes usá-lo para nos perturbar, para tirarmos de nós o propósito de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que Deus converta vossos corações, converta seu psicológico, a sua mente, que podemos entrarmos na cidade celestial, todos unidos e unidos e unidos. Amém. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, com esta oportunidade para orarmos. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas, Senhor. Abençoa cada um que estão passando por momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de perseguições, momentos de fraquezas espiritual, Pai. Quantas pessoas estão neste momento, Senhor, engarrachado, embaraçado com estas flechas malignas que estão sendo saqueado o seu coração, a sua fé, a sua esperança. Pai, ajuda, Senhor. Ajuda a brindar as nossas vidas, brindar os nossos corações, as nossas mentes, que possamos ser purificados pelo Teu sangue, que possamos verdadeiramente termos a unidade, Senhor. A unidade como o barro que tem aquela unidade, Senhor, de quando alguém prepara aquele objeto ou qualquer coisa, mas aquele barro tem aquela unidade. Nenhuma películas, qualquer situações não há, Senhor, separação, mas aquele barro tem verdadeiramente aquela união, aquela massa unida, aquela massa que esteja pronta para fazer conforme o oleiro que deseja fazer. Que possamos sermos, Senhor, como este barro, sermos com este propósito, Senhor, de estarmos nas mesmas características de um barro, na unidade, Senhor. Que possamos estar prontos para fazermos a Tua vontade, sem nenhuma dissensões, sem nenhuma divisões, sem ninguém se preocupar, se eu tivesse lá fazia melhor, se eu tivesse ali era diferente. Meu Deus, desfaz esta obra maligna na mente dessas pessoas que estão deixando de vigiar, estão deixando de orar, estão deixando de verdadeiramente dar lugar ao Teu Espírito Santo, de ser cheio da Tua graça, de poder participar, Senhor, daquele encontro contigo. Meu Deus, desfaz esse espírito, estas hortes malignas, Senhor, desfazendo toda esta obra, todo este mal, todo esse espírito, essas setas malignas que estão entrando nos corações de muitos, nesta época que estão os viciando, Senhor. Quantos que estão deixando de vigiar, estão colocando o seu sentimento de eu, seu sentimento de que era para ser, que era para ter. Meu Deus, arranca, Senhor, arranca a inveja, arranca esse sentimento, arranca esta raiz de amargura, arranca esse pensamento, esse sentimento mau, Senhor, esse sentimento que tem muitas vezes impedido do Teu operar de Deus, de ter muitas vezes, Senhor, a Tua manifestação entre nós. Quantas almas que não têm sido mais impactadas pela Tua palavra, por causa desse sentimento, desse rancor, desta picuinha que está acontecendo, Senhor, nesta geração, estas visões. Meu Deus, quantos crentes fracassando, quantos crentes se desequilibrando, quantos crentes deixando de olhar para Ti, Senhor, quantos crentes que estão sendo impedidos de fazer a Tua obra, por causa deste sentimento,
dessa situação que está acontecendo no meio do teu povo, Pai. Passa, Senhor, o teu sangue em nossas vidas, repreendendo toda essa seta, repreendendo todo esse espírito maligno, Senhor. Mas traz a humildade, Senhor. Traz este ligamento, esse propósito, como a tua palavra nos falara, Senhor. Que possamos estarmos unidos na mesma doutrina, no mesmo pensamento, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Meu Deus, trabalha, Senhor. Trabalha em todas as congregações, em todos os ministérios, em todos os locais, em todo que há um cristão, que esteja acontecendo essas setas malignas, Senhor, essas dissensões, essas mentiras, estas picuinhas, essas coisas que estão acontecendo, Pai. Traz avivamento, precisamos de avivamento. Mas quantas pessoas estão se pegando às coisas desta vida, estão preocupados com o futuro do Brasil, Pai, mas estão esquecendo do nosso futuro, porque nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, mas precisamos estarmos unidos, Senhor. Não é unido para o futuro do Brasil, não é unido para vermos a prosperidade, não é unido para ver muitas vezes, Senhor, as bênçãos sendo derramadas, mas precisamos estarmos unidos para chegarmos no céu, para termos verdadeiramente a comunhão contigo, Pai. Se nós não tivermos na união, como é que nós podemos termos comunhão? Como é que a gente possamos sentirmos a tua presença, possamos profetizar, possamos pregar, cantar, possamos pular, marchar, fazer tantas coisas, Senhor, mas se não tivermos na humildade, nesta união, Senhor, esse pensamento, para estarmos verdadeiramente quebrantados, aleluia, que possamos verdadeiramente termos este sentimento, que o Senhor está perto de voltar, que o Senhor está perto de buscar esta igreja, mas estamos lutando, Senhor, espiritualmente, e o inimigo da nossa alma está invadindo, está saqueando os corações, encontrando brechas, minando, Senhor. Mas neste dia, eu te peço reparação dos muros. Repara, Senhor, os muros, para que as raposinhas e as raposas veias não venham saquear, meu Deus, esta unidade, esta comunhão, meu Deus, esse pensamento, esse propósito de estarmos verdadeiramente, de sabermos que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós não somos nada. Se nós fazemos alguma coisa, porque é o Senhor que tem determinado, não é a capacidade humana, não é o conhecimento, não é, Senhor, o anel no dedo, não é muitas vezes estudar nas melhores faculdades, não, Senhor, mas é um dia a gente estamos na união, Pai, estamos no partir do pão, na comunhão, nas mesmas orações, orando, exaltando o teu nome, porque toda honra, toda glória te pertence, Pai. Mas nos brinda, Senhor, nos brinda nossas vidas, nos brinda, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Quantos que perderam o olhar, quantos que perderam alvos por esses caminhos, por estas situações que têm acontecido na vida de muitos. Quantos que caímos, quantos que deixaram de estarmos em pé, mas alguém muitas vezes julga, alguém muitas vezes joga pedra. Jesus, oh Deus, abre a mente dessas pessoas, para que entenda, compreenda, nós somos instrumento teu, estamos fazendo a tua vontade, não é a nossa vontade. Mas quantos que guerreiam contra o outro, Senhor, para derrubar, para tirar de cena, fazendo coisas, Senhor, desagradável, mentindo, enganando, Senhor. Mas tenha de misericórdia destas vidas,
Tenha de misericórdia, Senhor. Converta este coração, converta esta mente, cubra com teu sangue, brinda, Senhor, com teu sangue estas vidas, para que possa entender, compreender que a gente não precisa de posição, a gente não precisa de ser, a gente não precisa de poder. O que a gente precisa verdadeiramente é estarmos unidos, estarmos verdadeiramente com o coração quebrantado, com as vidas santas, lavada com o teu sangue. Porque se nós não tivermos da tua vontade, a gente não vai ter essa participação de um dia podermos entrarmos no teu reino e contemplar a tua face e poder verdadeiramente ver como Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, ajuda, Senhor, converta os corações, converta essas vidas que estão desenganadas, Senhor, iludidas, porque a tua palavra fala, mas a gente não pode ser cumpridor dela, Senhor. Que possamos fazermos a diferença, que possamos estarmos de atalaia como soldado que está pronto para uma guerra, vigilante a qualquer movimento que ele possa atirar. Meu Deus, tenha de misericórdia de cada um de nós, daqueles que tu alistasse para esta guerra, aqueles que tu chamasse para ser soldado. Levanta, Senhor, soldado vigilante, pessoas prontas, armadas para lutar, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, Senhor, que está verdadeiramente trabalhando, tirando a essência, Senhor, a essência do coração de muitos, a simplicidade, o amor. Meu Deus, quantos por causa da iniquidade, por causa destas situações estão esfriando, estão desequilibrando, estão perdendo o equilíbrio, Pai. Mas tenha de misericórdia, renova o amor, renova, Senhor, o amor destes que estão agora pelo frio, estão agora, Senhor, no momento desequilibrar como o trem que se sai do trilho, Senhor. Grande, Senhor, é o acidente quando o trem se descarrilha, Senhor. Mas ajuda teu servo, ajuda a tua serva a não se descarrilhar, mas ajuda que possamos estarmos verdadeiramente não só na humildade, não só propósito, não só na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Meu Deus, veja as famílias também, quantas famílias estão nessas situações. O teu servo que pediu oração, Pai, que precisa verdadeiramente de milagre da tua parte. Quantas famílias estão desunidas, Senhor. Como é difícil ver uma família, meu Deus, um por lado, o outro por outro. Como é que os filhos ficam, Senhor? Quantos que entram em depressão, querem tirar a sua própria vida, de ver sua família sendo destruída, de ver sua vida, Senhor, sua família, meu Deus, cair, Senhor, de água abaixo, sair como um navio que esteja no alto mar e de repente ele começa a afundar. Meu Deus, ajuda estas famílias, contempla essas famílias, que possa ter equilíbrio, que possa ter o Senhor como capitão, dirigindo as famílias, orientando, Senhor, meu Deus, dando livramento, guardando contra a seta maligna, contra essas astúcias ciladas do diabo, Senhor. Ajuda o teu povo, teus filhos, os que estão desempregados, que precisam, Senhor, de um emprego, aqueles que verdadeiramente precisam de um milagre da tua parte, os que estão nos hospitais, na UTI, na CTI, Pai, visita agora, Senhor, aqueles que estão para fazer cirurgia, os que estão, Senhor, fazendo cirurgia agora. Tu és médico por excelência, ajuda aqueles que estão desenganados pela medicina. Tu és a consolação, Tu és a alegria no meio da tristeza, Pai. Ajuda, Senhor, os que receberam esse diagnóstico, Senhor, onde essa situação tão difícil, meu Deus, que tem machucado, que tem levado a uma situação tão caótica, Pai. Mas ajude, dê vitória, Senhor, a todos e a todas, Senhor,
Ajuda os que estão trabalhando, sustenta, dê livramento, guarda, Senhor. Ajuda os que estão viajando, os que estão verdadeiramente resolvendo alguma coisa, Senhor. Ajuda os que estão afastados, traga de volta. Levanta os caídos, levanta, Pai, aqueles que perderam o equilíbrio, nosso irmão Eduardo, Senhor, lá do 15. Também, Senhor, meu Deus, o irmão Edemar, meu Deus, tem misericórdia, o diácono Valflano, Senhor, quantos que desequilibraram, descarrilharam, Senhor, como o trem. Mas Tu és o Deus para trazer de volta e perdoar os seus pecados. Veja os irmãos Juarez também, Senhor, que fazia a Tua vontade, que a gente ia pregoar a Tua palavra, saíamos de porta a porta, Senhor, levando a literatura. Meu Deus, saíamos pela cidade, por onde quer que esteja, levando a Tua palavra, Pai. Veja, Senhor, o que nós plantamos lá atrás. Meu Deus, ajuda Teus servos. Ajuda os que estão caídos, Senhor, que têm feito a Tua vontade, mas estão agora no mundo. Estão agora, Senhor, desequilibrados, andando, Senhor, pela situação caótica. Veja aqueles que estão nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, os que estão presos nos vícios. Abençoa, Pai. Dê vitória a cada um. Esse momento de reflexão, Senhor, nos ajude, Senhor. Tu estás vendo tudo isso, Senhor. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso juiz para advogar, para fazer justiça conforme a Tua vontade de Deus, porque Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus grande, Tu és o Deus tremendo, Pai. Nos ajuda neste momento de reflexão, esta porta que Tu tem aberto, Senhor, que vidas possam ser impactadas, vidas que possam ser recebidas esta palavra, Senhor, e as demais palavras que Tu tem nos dado esta oportunidade de fazer a Tua vontade, Pai. Ajuda cada um, e nós queremos Te agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Meus amados irmãos, queremos agradecer a todos os irmãos. A gente não pôde seguir, né, como a programação estava indo, devido a algumas situações. Os irmãos sabem, né, quando a gente colocamos algo que não é conforme o histórico que nos tem nos dado a oportunidade de colocarmos hinos, devido aos seus direitos autorais. Mas que Deus abençoe esses cristãos que cantam para Jesus, que a gente está vivendo num mundo tão imperativo, tão complexo, de que as pessoas estão mais preocupadas não é com a obra, mas é com o materialismo, é com dinheiro. Jesus é que fica de lado, mas o importante é o dinheiro. Mas Deus abençoe a cada um desses irmãos, que Deus abençoe a cada um que faz, né, a vontade de Deus. Mas Deus abençoe estas vidas, que eles possam entender, se foi Deus que fez, deu a oportunidade de louvar, que eles tenham consciência, que eles tenham temor a Deus, que eles possam verdadeiramente, se Deus pedisse os seus direitos autorais também, como é que seria? Mas era bom que Deus pedisse, né, seus direitos autorais. Estão cantando para o nome dele, estão louvando o nome dele. Mas amém, né? Deus abençoe e ora por nós. Quero agradecer aos irmãos que têm se inscrevido no nosso canal. Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos. Quero agradecermos aqui nosso irmão que nos tem dado essa oportunidade. Estamos mandando as suas mensagens aqui, compartilhado conosco nesse momento. Nossa irmã Noêmia, nosso irmão Derivaldo Santo, quero agradecermos a Deus pela sua presença, por esta oportunidade de estarmos conosco para louvarmos a Ele e fazermos a vontade de Deus. Continue compartilhando com seus irmãos, com as suas irmãs, para que alguém possa receber esta palavra. Nos ajude em nosso canal também. Se inscreva no nosso canal ali no YouTube, né? A gente ficaremos gratos a Deus pelas vossas vidas, por estarmos conosco para adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Ele a honra e a glória pertence ao nosso Deus.
E quero agradecer ao Senhor, quero louvarmos a Deus pela sua presença. Deus abençoe a todos, uma boa noite, que Deus conceda a noite nas suas vidas. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém.